eu acho que eu vou abrir uma empresa para a gente poder cuidar de várias empresas e ajudar eles a crescer, a alavancar os resultados e tal. Ai, meu marido, nossa, mas como, tal, tal, tal? E a gente traçou, naquela época, muitos anos, um plano de 5 anos. E dentro desse plano, tava viajar para fora, fazer mais um MBA, várias coisas e mudar de empresa. Eu queria ir para uma empresa de médio para grande porte, num ramo totalmente diferente do que eu já tivesse trabalhado, para ter mais experiência. Um belo dia, o meu marido pegou, me ligou, eu estava no trabalho, ele falou assim, já estava 7 anos nessa empresa. Ele falou, Débora, você conhece Geraldo Rufino? Eu falei, não. Ele falou, nossa, eu vou te mandar um link para você assistir. Você precisa assistir, porque você vai gostar muito dele. E ele fala várias coisas que você fala. Ele falou, você vai gostar. Quando eu comecei a assistir ali no YouTube, eu me apaixonei de primeira pelo Geraldo. Não tem como não se apaixonar por ele, né? Não dá. E eu me apaixonei por ele de uma forma, e eu falei assim, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com ele. E eu comecei naquele mesmo momento que eu estava assistindo, que eu sempre quis me inspirar em alguém e tal. Eu comecei a pesquisar na internet, porque eu queria descobrir o telefone dele, achando que ia ser assim, né? Descobrir alguma coisa. E fiquei pesquisando. Passado umas 2 horas, me liga, né, Marcos, é meu marido, fala assim, você assistiu, né, a entrevista? Aí eu falei, não só assisti, mas eu descobri que a esposa dele chama Marlene, o filho chama Arthur, ele tem um outro que chama Guilherme. Eu tinha descoberto um monte de coisa. Eu descobri o e-mail de todo mundo, tô tentando falar com ele. Meu marido falou assim, você é louca? Calma. Eu só mostrei. Eu falei, não, eu vou trabalhar com esse cara. Ele falou assim, Débora, você tem problema, né? Eu falei, descobri tudo, descobri o Facebook, e eu não consegui descobrir um e-mail dele ou um contato direto, mas eu mandei um e-mail para todos os filhos, para a esposa, no direct do Facebook da empresa dele, tem uma empresa chamada JR Diesel. Aí ele falou, tá, e você escreveu o quê? Aí eu falei assim, o título para todos era, por favor, leia. Em letras garrafais, tá? E ele falou, eu falei, e eu escrevi um texto me apresentando, falando quem eu sou e como que eu posso agregar na empresa dele. Ele falou, você é louca. Não é possível, não é possível. Falei, não importa, eu vou trabalhar com esse cara. No mesmo dia, isso foi final da tarde, no mesmo dia à noite subiu ali a notificação do direct ali do Messenger, né, do Facebook. Estava assim, por favor, me mande o seu currículo. E um e-mail não sei o que, tal, do Geraldo. Aí eu falei, tá vendo? Eu recebi o e-mail. Ele falou, deve ser uma secretária, deve ser, né, alguém que mandou. Eu falei, não importa. E eu mandei o meu currículo. Passou uma semana, e eu recebo um e-mail. Esse e-mail era do filho do Geraldo, do Guilherme, e eu não esqueço. Estava escrito assim, olá, Débora, tudo bem? Todos nós recebemos o seu e-mail. Virei a louca do e-mail, né? Todos nós recebemos o seu e-mail. Aí tava assim, e sendo bem sincero, eu não tenho nenhuma vaga para você aqui dentro da empresa. Mas o seu perfil é tão peculiar que a gente gostaria de te conhecer. Você pode vir aqui amanhã, às 7 da manhã? Amanhã era 24 de dezembro, tá? 24 de dezembro, simples assim. Falei, claro que sim. E aí eu fui até lá, o Marcos falava assim, eu não tô acreditando, como assim? E fui até lá, e foi interessante que eu entrei ali na sala para conversar com o Guilherme, né? Ele era o diretor de vendas ali da empresa, e eu tava toda feliz, tava muito feliz, me preparei para aquela... Eu sabia que não ia ter nenhuma oportunidade, né? Mas ali já era uma oportunidade, exato, né? tinha uma porta aberta. E eu me preparei, e eu lembro que a gente conversando, entrou a mãe dele, entrou a dona Marlene, e aí falou, mãe, essa é a menina do e-mail. Oi, tudo bem? Cumprimentei, falei, ai, que vergonha. Entrou o Arthur, irmão, essa é a menina do e-mail. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Passado mais um pouquinho, entra o Geraldo. E falei assim, pai, ela que é a menina do e-mail. Aí eu já tava morrendo de vergonha. Eu falei, ai, me desculpa. Aí ele, vem aqui, me dá um abraço, aquele jeito dele. Aí ele falou assim, você não tem que pedir desculpa, porque você só tá aqui por causa disso, tá? A gente achou você meia louca. Espontaneidade. Exato. E aí a gente conversando, né, muito, eu e o Guilherme. E o Guilherme falou assim, bom, você sabe que eu não tenho nada, nenhuma vaga aqui. É uma empresa totalmente masculina.
É uma empresa tinha 180 colaboradores na época. Só homens, basicamente. Pouquíssimas mulheres, quase nenhuma. Em comercial, nunca teve. E aí ele falou assim, Débora, eu não tenho nenhuma vaga, mas conversando com você, eu acho que você, de repente, poderia fazer aqui uma coisa que a gente nunca fez, que é implantar um departamento de prospecção. Lembra que eu fiz lá com 17 anos? Olha só, né, como Deus vai. Gente. Implantar um departamento de prospecção, a gente não tem, a gente não sabe fazer isso, a gente só é receptivo, mas eu preciso conversar com a minha família. Vamos retornar no começo de janeiro? Eu falei, claro, né? Não tinha nada, agora Pensa nesse Natal, como foi. Exato. Chegando no começo de janeiro, eu entrei em contato com ele, e ele falou o seguinte, olha, conversei com a minha família, eles gostaram, eles acham que pode dar certo, né? Ou não, vamos tentar. Mas a gente precisa de 3 meses. Você consegue esperar para a gente poder contratar uma equipe pequena, alguma coisa para você poder começar? Eu falei, claro, Imagina. né? Não tinha nada, imagina, 3 meses. O que são 3 meses? 1º de março já passou 3 meses, né? Já foi. Já foi. Entrei em contato com eles e aí eu acho que foi a hora que eu me apaixonei mais. Guilherme me liga e fala assim, Débora, nós estamos com medo de te contratar. Medo? O seu currículo, você nunca ficou... Eu nunca fiquei desempregada um dia, desde os 17 anos, quando eu comecei, nunca. Você nunca ficou desempregada. Hoje você está há 7 anos na empresa, eu ganhava muito bem, ganhava sobre faturamento da empresa e tal. E a gente tem medo de contratar você e a gente não gostar de você e você ficar desempregada, ou então você não gostar da gente. E a gente está com medo. Então, eu queria saber se você tem, sei lá, uma semana, 15 dias, para você vir fazer um teste. Isso foi uma terça-feira, no mês de março, uma terça-feira. Eu falei, claro que eu tenho. Aí ele falou, sério, você pode ficar aqui 15 dias? Posso sim. Aí ele falou, então, combinado. Então, segunda-feira você já pode começar? E eu na empresa, tá? Nossa. Posso. Ele falou, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu já te espero. Eu falei, perfeito. Desliguei e falei, e agora? Ali tá tudo perfeito, férias, eu não tinha nada. Eu já estava treinando uma pessoa, né? Que eu já estava pensando em sair, mas não tinha nada. Fui para casa, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu e o Marcos tivemos uma ideia de falar que na empresa, que a moça, né, a babá que cuidava ali das crianças, tinha pegado conjuntivite, precisava ficar 15 dias em casa e que eu ia ter que ficar com as crianças. Legal, tudo combinado, tal, quarta-feira chegamos, vou falar isso, tal. 5 horas da tarde da quarta-feira, o Marcos me liga. Eu vou te fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas eu só quero saber. Você não falou com ninguém até agora, né? Aí eu falei, não. Você Aí falando agora, já me bateu isso aqui. A Débora não conseguiu falar. Aí ele falou assim, e você não falou por quê? Aí eu falei assim, tudo que começa errado vai errado até o final. Quando Se a eu gente começar conhece... numa mentira, vai numa mentira. E assim, eu não consigo, não é nosso. Aí ele falou assim, daí eu já sabia. Ficou me incomodando o dia todo isso. E agora a pergunta mais difícil. Você quer pedir demissão, né? Nossa. Porque não tinha acordo, não tinha nada. Só que você entende que eu ia pedir demissão de algo sem ter nada. Eu não tinha nem qual era a proposta se desse certo 15 dias, entende? Eu sabia nada, não sabia nem se eu ia ganhar vale transporte. Nada. Mas você puxou pra você a responsabilidade do que você queria fazer, Exato. né? Aí eu falei assim, eu quero. E aí veio a segunda pergunta que eu já sabia que ele ia fazer. Ele falou, a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. A gente tinha comprado casa, a gente tinha comprado carro. Aí ele falou, tá, e eu que cuido, apesar dele ser contador, eu que cuidava naquela época das finanças, né? E aí ele falou assim, a gente gastou pra caramba agora, né? Eu sei que a gente gastou tudo. Eu confio em você. O Marcos, nossa, meu Deus, né? Tenha um grande marido do seu lado que não tem jeito, ele é incrível. E aí ele falou assim, eu confio muito em você. Mas vai que não dá certo. Vai que não dá certo. Quanto tempo que a gente tem do valor que a gente tem guardado? Eu falei, eu já fiz as contas, só 3 meses. Aí ele falou, lascou. Aí ele ficou assim, ele falou, vai. E eu tenho isso comigo até hoje. Qual é o plano B? O plano B é fazer o A dar certo, ponto. Não tem plano B. Muito bom. Não tem. E aí eu saí naquele dia da empresa, conversei, fiquei lá treinando o pessoal à noite. E olha, eu fiquei de quarta a domingo
sem dormir, de verdade, sem dormir. Acredito. Eu não sabia nada, são peças de caminhão. Eu não sabia nada, eu não sabia nada de carro, né? Quanto mais de caminhão. Nada. Nunca tinha trocado um pneu na vida. Então, eu fiquei de quarta a domingo sem dormir, com uma criança pequena, o Vitor tinha 1 aninho, sem dormir, só estudando sobre tudo, sobre marca, sobre caminhão, sobre peças, sobre mercado, sobre caminhoneiro, sobre transportadora, sobre tudo que você possa imaginar. Sem parar. Cheguei lá às 7 horas da manhã da segunda-feira. Eles não sabiam que eu tinha saído da empresa. Na verdade, o seu Geraldo ficou sabendo tem uns 2 anos, tá? Gente! E aí ele até brinca e fala assim, por que você não me contou? Porque ele viu eu falando em algum lugar. Aí ele falou, por que você não me contou? Eu falei, não, você não ia valorizar meu passe? De jeito nenhum. Eu falei, não, depois eu esqueci mesmo, mas naquela época não. E aí eu entrei na segunda-feira, eu falei, é a minha oportunidade. Eu tenho 15 dias para mostrar o que eu fiz em 15 anos. E ali eles me chamaram e falaram assim, ó, você tem 15 dias para apresentar pra gente um projeto de como que vai funcionar esse departamento. Eu falei, ok. Eu não almocei aquele dia, eu não respirei, eu já estava sem dormir mesmo, tá tudo bem. Ficar sem respirar é só um detalhe. Tá tudo certo. No final daquele mesmo dia, eu falei assim, posso conversar com você 10 minutinhos? Posso. E eu já mostrei o esboço do projeto. Ele falou, não, mas você tem 15 dias para apresentar pra gente. Eu falei, pra que 15 dias se a gente pode começar agora? E ele falou, mas você não entende das peças, você não entende de caminhão. Eu falei assim, isso é só um detalhe, fica tranquilo. Começamos na segunda. Quinta-feira, a gente tirou o primeiro pedido, tá? E a equipe que ele me deu, ninguém conhecia disso. Eu anotava tudo, eu ia no estoque. Eu lembro que eu tinha um rapaz que ficava ali, um suporte no estoque. E eu lembro que ele ficava olhando assim, abaixado, olhando. E eu ficava olhando junto com ele, abaixada assim no estoque, olhando junto com ele. Aí eu falava, tinha um apelido que era Preto. Eu falava, Preto, o que você tá olhando? Aí ele, eu tô olhando a peça ali, Débora. Eu falei, tá. Como que chama essa peça? Ele falou, Débora, é um câmbio. Assim. E pra que serve? Aí ele, Débora. E assim, porque pra ele era normal. E aí eu tirava foto, escrevia, e foi assim que eu aprendi. E ali na quinta-feira já comecei, o pessoal já ficou meio assim. E na sexta-feira, eles falaram assim, Débora, o Geraldo me chamou e falou assim, você vai participar de uma reunião? Porque ninguém sabe o que você tá fazendo aqui. Tá? Então, uma reunião só de liderança, tem uns 15, 20 líderes lá, a gente só vai te apresentar e depois você fica lá, só ouvindo, tá? Né? Não precisa participar, você não vai entender, mas eu quero que eles te conheçam. Tá bom, me apresentou para todo mundo e eles começaram a reunião. A reunião, tinha vários engenheiros, era para falar do pós-vendas, que eles estavam tendo um problema de um índice muito alto de devolução, mas eu trabalhei com pós-vendas a vida toda. Quando eu falo vendas, eu falo em atendimento, eu falo no marketing, eu falo no vendas, eu falo do sucesso do cliente, pós-vendas é o todo. Eu trabalhei nisso a vida inteira. E eles começaram a falar, e eles não chegavam numa definição. E eu fiquei, falo, não falo, eu só tô aqui para ver e tal. Aí tomei coragem, falei, dá licença, eu posso dar uma sugestão? E eu fiquei uns 10 minutos falando. Tudo, traçando e tal. E quando eu acabei de falar, o Geraldo falou assim, a partir de hoje, você é responsável pelo departamento de pós-vendas, além do departamento que você veio fazer. Todo mundo, eu quero que trabalhe com a Débora e vai fazer exatamente o que ele falou. Nossa. No dia seguinte, no sábado, eles me chamam e falam assim, é o seguinte, você tá aqui só uma semana, eu sei que a gente te deu 15 dias, e eu quero já falar que você já passou pra gente, a gente quer saber se nós passamos pra você. Nossa. E aí eu fiquei toda feliz, mal sabia eles que estava desempregada. Era a oportunidade da eles, vida. né? E aí, olha como Deus é fiel. Eu lembro que o Guilherme pegou um papel, passou, falou assim, escreve quanto você quer ganhar e qual cargo que você quer. E aí eu escrevi, ele pegou e falou, ok. Nossa. E a gente começou essa trajetória. Comecei a fazer esse desenvolvimento, eu sei que 6 meses depois, esse departamento já tinha reduzido em mais de 90%, tinha R$1 milhão de devolução por mês. Já tinha reduzido mais de 90% o índice de devolução. Nossa, E ali naquele dia, eles falaram o seguinte, olha, nós temos um departamento comercial já existente, são 25 vendedores ali, mas vendedores de mais de 15 anos de mercado que já está acostumado do jeito que eles fazem. Então, nós estamos em março, até dezembro, se tudo der certo, eu quero passar com que você gerencie eles. Só que vai ter que ser muito aos poucos, porque eles são macaco velho, né? E eles engolem todo mundo que aparece aqui. Então, a gente vai fazer essa transição bem aos poucos durante o ano, para final do ano você assumir. Enquanto isso, você faz o projeto crescer.
Ok, começamos sem parar. E eu já comecei, né, com o relacionamento com eles. E eles falavam, posso participar do treinamento aí de vocês? Eles começaram a vir. Um mês depois, eu lá trabalhando. O pessoal passando, falando, Débora. Eu falei, o quê, né? Aí eles me ligam, falam assim, vem aqui na minha sala. Você não viu o e-mail, né? Eu falei, não, vem aqui na minha sala. Cheguei, tava o Guilherme, o geral, tava todo mundo. Ele falou, dá uma olhada no e-mail. Era um e-mail para a empresa inteira. E eu não esqueço, esse e-mail estava escrito assim, avisando que o seu Geraldo não ia mais ser parte como CEO da empresa, ia para o conselho, né? Falando dessa mudança, falando que o Arthur ia assumir como o CEO da empresa. E no final estava assim, e mais uma mudança se chama Débora Santos, que em tão pouco tempo mudou a trajetória da nossa empresa. E a partir de hoje ela passa a ser um mês gerente comercial de todo o departamento, inclusive desse pessoal que ia ser só no final do ano. Aí foi um chororô, né? Foi algo incrível. Aí depois comecei a cuidar da recepção. 6 meses depois, eu fechava leilão junto com o seu Geraldo. Tendia tudo de caminhão, de peça. Aí eu brigava com ele. Falava, não pode comprar esse daqui, porque o Axor o 3340 tem o câmbio G240, não dá. Assim, e então foi dessa forma. E a gente criou uma relação muito grande.